Hoje, no nosso Coliseu Convida, falaremos com Davi Alves, escritor, podcaster, estudante de história, e o restante vocês vão conhecer logo a seguir. Davi, tudo bem? Obrigada por ter aceitado o convite. Muito obrigado, eu que agradeço, Maísa. Quem é Davi Alves? Davi Alves atualmente é um estudante de história que está tentando está no caminho de se tornar um professor, e de preferência um professor muito bom, que estamos precisando de professores bons. É um escritor também independente que está trabalhando com seus livros e escrituras para publicar individualmente mesmo, ou melhor, independentemente. E estou no caminho para me tornar ator também, no caminho do cinema atualmente. Então o Davi Alves ultimamente está no caminho de muitas coisas. Tá em construção, né, Davi? Estou em constante construção. Você é escritor há quanto tempo e sobre o que você escreve, Davi? Conta pra gente. É mais difícil de responder mais ou menos há quanto tempo eu sou escritor, porque, por exemplo, o livro que está publicado atualmente, eu comecei a escrever ele tipo em 2014, mais ou menos. Então tem muito tempo, eu ainda tinha entre 14 e 15 anos quando eu comecei a escrever mais ainda, e ainda é difícil dizer assim há quanto tempo eu tô escrevendo, porque é sempre uma história nova que eu tô escrevendo, e eu gosto sempre de escrever de pontos de vista diferentes e temas diferentes. Eu já fui da fantasia pro terror, aí agora vou trabalhar em um mistério e suspense ali para sempre manter uma diversidade ali onde eu escrevo ali, para ter sempre vários pontos ali que eu posso escrever, sempre outros planos. O que te leva a escrever sobre esses temas? Muitas das coisas que eu gosto de escrever assim surgiram com algum sonho que eu tive, ou alguma ideia que eu realmente tive com os meus amigos. Eu falei, vou levar isso pra frente. Por exemplo, em apresentações do colégio, eu criei personagens que hoje estão nos livros, hoje, e principalmente alguns pesadelos que eu já tive, eu transformo esses pesadelos em livros também, ou pequenas histórias ali para manter eles à vista, onde eu posso transformar em coisas ruins em coisas boas. Então, por exemplo, assim, eu já lutei bastante contra a ansiedade e depressão. É uma luta que eu tô lutando ainda com isso. E lutar com isso faz com que eu escreva. Eu jogo, tipo, tudo que me magoa, tudo que me machuca, tudo que me assusta nas páginas ali, e me sinto mais leve ali. Eu pelo menos tento transformar coisas ruins em coisas boas ali pra eu me sentir mais leve. Como eu sempre digo, a arte salva, né? A arte salva. Conta pra gente, então, sobre o livro que você publicou pela Amazon, certo? Certo. Kindle, que chama Divinos, a Inquisição Vermelha. Fala um pouquinho sobre a gente, mas sem spoiler. Não, tudo bem. Eu não consigo dar spoiler mesmo se a pessoa pedir. Eu comecei a escrever esse livro lá pra 2014, mais ou menos, e só de uns 2 anos pra cá ele começou a se firmar mesmo como uma história fixa, que conta a história do nosso mundo no ano de 2040, onde a Inquisição Vermelha, que começou com uma parte mais violenta, assim, começou a se espalhar pela igreja, tomar influência da igreja para se espalhar e ser mais violenta com as pessoas, e principalmente com os super-heróis. Estamos falando de um mundo onde tem super-heróis. No livro, não é spoiler, mas eu referencio o Superman, eu referencio o Batman e tantos outros super-heróis ali. Por quê? Porque a Inquisição Vermelha cresceu nesse mundo, chamando esses super-heróis meio que de falsos deuses, indo atrás deles. A gente está em um mundo de uma 2040, próximo a uma terceira guerra mundial, onde essa Inquisição Vermelha tá atrás desses super-heróis, e os super-heróis desistiram de defender as cidades, porque a maior parte deles foi caçado,
E uma boa parte deles desistiu porque a população achou que eles causavam mais problemas do que ajudavam. Tem bastante referência da cultura pop de vários filmes e livros que eu leio, então tanto para as pessoas que não leem ou assistem tantos filmes, quanto para nerds mais fanáticos, é legal que as pessoas sempre vão ver alguma referência ali de algum livro, de algum filme, de alguma série ali no meio que todo mundo vai identificar ali. É bem legal. Sim, eu mesma tenho um exemplar. Davi, você tem uma voz de locutor, dá pra perceber, né? Você usa ela pra se expressar também? E se sim, como? Me expressar é difícil de responder, porque desde de sempre, eu sempre fui uma pessoa muito calada mesmo, sempre fui uma pessoa muito quieta mesmo, e só que conforme eu fui progredindo no colégio, muitos professores falavam que minha voz servia pra locução, pra rádio e tudo mais, e quando eu fui pro teatro também falavam que essa minha voz chegava até lá no fundo e pegava as pessoas de jeito mesmo. Então eu pensei, eu vou usar essa voz pra alguma coisa ali. Então eu uso no meu podcast assim uma voz mais descontraída, porque eu sempre fui uma pessoa muito calada, mas eu sempre fui uma pessoa que tinha muita coisa, sempre tem muita coisa pra falar sobre muito assunto. Eu gosto de conversar sobre muitos assuntos assim, eu sempre tenho muitos temas na cabeça que eu quero conversar com muitas pessoas. E se eu vejo um jeito de me expressar, eu expresso principalmente através dos podcasts que eu tô gravando aos pouquinhos, e conversar com as pessoas e trocar uma ideia com as pessoas ali pra melhorar o meu ponto de vista sobre as coisas, quebrar preconceitos às vezes também, que é importante. Eu não gosto de ficar só no meu pensamento assim. É bom sair dessa bolha, que é legal, e se expressar dessa forma. E quando você usa a sua voz, seja uma voz mais grossa ou mais aguda para se expressar, se você faz do jeito certo, ela cativa várias pessoas e a sua mensagem que você quer passar fica clara. É importante fazer isso, a mensagem que você vai passar. É bom saber que você faz o podcast. Agora eu queria que você falasse pra gente como ela se chama, onde nós podemos encontrar e quais são os assuntos que você aborda nela. Bem, o podcast se chama Ouça-me os Bons, ele tá disponível tanto no Spotify quanto na Deezer e em outras plataformas de áudio assim. Ele fala muito sobre cultura pop, então muitos filmes, muitos livros futuramente e muitas teorias do mundo assim, como por exemplo de filmes de super-herói, de séries também, que como tá muito em alta ultimamente, como eu não tenho tantas pessoas assim que eu consiga conversar sobre isso, eu me gravo falando o que eu acho e eu jogo ali, eu me sinto bem. Porque você me perguntou como é que eu me expresso. Eu sou uma pessoa que gosta de falar sozinho. Muitas vezes, falar sozinho, cantar sozinho também. E é bom me escutar às vezes ali, porque às vezes muitas vezes você fala uma coisa, mas aquela coisa, você fala tão no ódio ou no amor que você não tá se escutando, você não tá escutando o que você tá falando, você só tá despejando palavras ali. E o podcast eu uso pra falar o que tá guardado em mim, todas essas teorias, esses pensamentos que eu tenho, porque pra mim é muito legal você ter, principalmente hoje, quando tem internet, todas as redes sociais, pra você expressar o seu pensamento. Unindo então o teatro e a locução e a criação de histórias, o que você acha da dublagem? Eu sei que você tem algum interesse nisso, né? Se você puder compartilhar com a gente um pouco desse outro universo que também faz parte de você. É interessante porque a dublagem brasileira é considerada uma das melhores do mundo, assim. E ela é incrivelmente muito negada pelo próprio brasileiro, assim, que fala, eu gosto de assistir bem mais no legendado pra priorizar a atuação do ator aqui naquela cena. E o próprio brasileiro desqualifica
a dublagem brasileira, o que é chato, porque a gente tem hoje muitos dubladores que estão há muito tempo e muitos dubladores que estão começando agora que trazem um entendimento muito melhor para dublagem e para as produções atualmente. Eu mesmo, quando eu tô em casa, eu sempre faço esse exercício de colocar, por exemplo, o filme no mudo e eu tento dublar a pessoa ali. É um exercício que eu faço ali. E é um exercício importante porque, principalmente no Brasil, eu acho que é mundialmente isso, para você ser dublador profissional, você precisa ser um ator primeiro. Você precisa ter aquela experiência no teatro primeiro. Tem alguns dubladores que têm essa exceção, mas principalmente para você ser aceito na dublagem, você precisa ter um DRT de ator. E eu tô nesse caminho para tirar meu DRT futuramente para me aventurar nesse mundo da dublagem, porque é um mundo que eu realmente me interesso. Você principalmente traduz pensamentos de outros idiomas pro seu, e principalmente por um país como o Brasil, que tem uma margem de, principalmente, leitores que é bem pequena. Então, para ler a legenda é um pouco mais difícil, e tem muitos brasileiros que falam que a legenda nunca ajuda mesmo. Então, para você entender o que está acontecendo na tela no idioma original, você precisa ter um conhecimento da outra língua ali para entender mesmo, porque sempre falam que a dublagem brasileira mais atrapalha do que ajuda, mas eu realmente defendo a dublagem brasileira porque ela é incrível. Todas as composições ali. Tem dubladores ali que estão no meu coração para sempre. Bem, onde a gente pode encontrar os seus trabalhos, o seu podcast, o seu livro, você nas redes sociais, se você usar? Claro, na Amazon você encontra meu livro em formato digital, Divinos da Inquisição Vermelha, que eu fiz com muito carinho ali com os meus amigos que me ajudaram na diagramação do livro e também na composição da capa ali, que vale a menção honrosa para eles, principalmente o meu amigo Patrick, que me ajudou a criar a capa do livro. E você encontra ele na Amazon em formato digital apenas. Eu ainda estou no caminho e trabalhando para que ele seja impresso, só que futuramente, para eu ter mais um entendimento de como essas vendas vão funcionar. E você encontra o meu podcast, o Ouça-me os Bons Podcasts, nas plataformas do Spotify, na Deezer e em outras plataformas de áudio também. E caso vocês se interessem, o meu Instagram é o @davidalves42. Obrigada, Davi, pela sua presença aqui. Você quer dar algum recado para o nosso público, deixar registrado no nosso canal no YouTube? Eu acho que aqui a gente aprendeu, principalmente aqui, é que independente da arte que a gente esteja falando, da dublagem, da escrita ou da atuação, a arte salva. Eu acho incrível o seu trabalho, principalmente de divulgar a arte, porque ela é muito importante nos dias de hoje, que a gente está vivendo uma pandemia surreal ainda e o povo tá precisando de arte, o povo tá sentindo falta do teatro, sentindo falta de bons livros e principalmente sentindo falta da arte como um todo. E é bom ter projetos como esse aqui que divulgam a arte aí, principalmente para quem ainda não tem um público ainda, para quem ainda tá começando de baixo. Ai, obrigada, Davi.